E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as mudanças da reforma tributária, só que dentro da locação. E o que impactou isso para as empresas do Simples Nacional. Então, a gente está falando sobre a Lei Complementar 214 de 2025. Ela foi aprovada em janeiro desse ano, dia 16 de janeiro. Ela instituiu o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS. Ela instituiu também a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, que é o CBS. Ela criou ainda o Imposto Seletivo, tá? E ela cria o Comitê Gestor para o IBS e CBS, tá? Então, basicamente, a legislação que eu vou comentar hoje, estou falando, é justamente essas mudanças que essa lei complementar trouxe. Além disso, o que eu trago também? A gente usa, aqui no escritório, eu uso a consultoria da Econet, tá? Então, lá na consultoria da Econet, eles têm bastante materiais sobre a reforma tributária. Quem tiver a assinatura da plataforma, né, pode utilizar lá, entrar, que vai ver que tem bastante conteúdo. Eu utilizo como base o Boletim Federal, número 14 de 2025. Eu uso o material também do professor Felipe Guerra. Para quem não conhece, o professor Felipe Guerra é o presidente, é o atual presidente do CRC do Ceará. É advogado, é contador e é faixa preta de jiu-jitsu, tá? O professor Felipe Guerra, ele estava lá na reforma e justamente questionando alguns temas, algumas informações que estavam dentro da reforma que estava muito prejudicial para os empresários. Então, eu vou falar justamente sobre as mudanças, né, da locação dentro do Simples Nacional, como que vai ficar a partir de janeiro de 2026, como que está hoje e qual que é o cenário disso e qual que é o impacto da reforma tributária para esse segmento específico, que é a locação. Então a gente vai falar sobre o que teve de mudança voltado justamente à parte da locação, certo? Então, locação na parte da pessoa física e locação na parte da pessoa jurídica. Então, com essa reforma tributária, o que aconteceu? Até esse ano, né? Na verdade, a gente está na data que eu estou gravando hoje é dia 29 de novembro. Tá? Então, a gente tem aí basicamente 30 dias para a implantação dessas reformas, certo? Então, até o final do ano, até dezembro de 2025, tem as atividades que ainda poderiam ser de locação, poderia ser enquadrada no Simples Nacional. A grande alerta para o Simples Nacional, as empresas estão no Simples. O que acontece? Já que nem eu comentei, no Simples Nacional acabou as exceções. Então tinha algumas exceções que era prevista lá na alocação, agora não existe mais. Por quê? Porque basicamente o IBS e o CBS veio para substituir o ICMS, o ISS e o PIS e COFINS. E no projeto também era para substituir o IPI, só que o IPI, na verdade, acabou não sendo substituído e ele não vai acabar. Então ele continua ainda na Zona Franca de Manaus. No Simples, tinha permissão de locação de imóveis próprios para salão de festa, co-work, quadra, espaço de eventos, escritórios virtuais e serviços tributados que eram tributados pelo ISS. Essas atividades, basicamente, tinha muita gente que tinha a locação de imóveis próprios, mas estava dentro do Simples Nacional, então tributava com uma faixa mais barata. Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, isso acabou, não existe mais, não tem a possibilidade. Então, quem tinha essas atividades tem que migrar automaticamente ou para o lucro presumido ou para o lucro real, a partir de 1º de janeiro de 2026. Essa mudança, que nem eu falei, ela veio a partir de 1º de janeiro de 2025, só com, de fato, efetividade em 2026. Então, está vedado. Então, quem tem essa atividade vai ser excluído do Simples ou tem que comunicar à Receita Federal que está fora do Simples a partir de 2026. Até falei aqui, plano de ação, tem que sair do Simples Nacional e fazer exclusão, né? E aí vale perceber, entender qual que é o melhor cenário justamente para cada cliente, para cada contribuinte, então assim, para cada negócio, tá? Então você que está nessa situação tem que buscar o seu contador, verificar com ele qual que vai ser a melhor situação para vocês. Se está logando na pessoa física e talvez quer tirar alguma dúvida, pode mandar lá também. Eu vou deixar depois os meus contatos das redes sociais, então pode entrar lá e falar comigo. No Simples Nacional saiu fora, então você que estava no Simples saiu fora. E agora? O que eu vou pagar? Então assim, você, a partir de agora, como você não está no Simples Nacional, tá? Já está no lucro presumido, então a partir do ano que vem, você vai pagar os impostos federais. Então vai ser imposto de renda, a contribuição, o PIS e o COFINS. Então até final de 2026, você vai estar enquadrado nesse regime, sendo um lucro presumido lucro real. Qual que é a ideia agora? Além disso, você também pode estar tributando pela pessoa física, tá tudo certo. Então pode ser que talvez no seu caso seja um valor de faturamento que não compense montar o CNPJ, tá tudo certo. Você tributa na pessoa física. Só que o grande detalhe é o quê? Que com essa mudança da reforma, um lado positivo, só vai pagar quando o dinheiro entrar na conta. Então, assim, acabou aquela situação
de pagamento de imposto sobre inadimplência. Então, antes a gente tinha essa situação, agora não. É regime de caixa. Você recebeu, você paga. Você não recebeu, você não paga. Então, você vai pagar em cima só de quem está pagando a locação. Se tem aluguel atrasado, você não vai pagar imposto em cima do valor que você nem recebeu. Então, é uma vantagem que aconteceu agora com a reforma. Basicamente, eles vão funcionar assim, tá? Como que vai ser a base de cálculo, tá? A base de cálculo é simples, né? O valor do aluguel, mais juros, multas e encargos cobrados sobre a locação, né? Menos despesas de condomínio, quando tiver, né? Menos tributos sobre imóveis. E qual que vai ser a alíquota, Robson? A alíquota vai ser o seguinte: a alíquota padrão hoje, né, ainda até dessa presente data, não foi definido e estabelecido exato o valor. Então a gente está trabalhando com um valor de 28 a 26,5%. Então, nessa situação, esse segmento específico, que tem vários segmentos, tá? Mas eu estou falando do segmento de locação, você vai ter uma redução de 70% sobre o valor das alíquotas finais. Então, se for 28%, o valor dos impostos sobre aluguéis será 8,4% de IBS e CBS junto. Aí você pode me perguntar, Robson, mas se a gente estava no lucro presumido, eu já estava pagando 11,33%. Correto. Só que isso a gente está falando só do IBS e CBS, que vai substituir o PIS e o COFINS, e o ISS e o ICMS. Então, na verdade, a sua carga até dezembro vai ser isso mesmo. Então, 4,8% de imposto de renda, 2,88% de contribuição social, 3% de COFINS, 0,65% de PIS, que dá total de 11,33%. Só que a partir de janeiro, a sua carga é outra. Então, é 8,4% de IBS-CBS, mais 4,8% de imposto de renda e 2,88% de contribuição social. Então, que a sua carga vai passar para 16,08%. Então, você vai ter um aumento de 4,75% de fato de alíquota final, né? Sobre suas receitas de locação. Então, a gente vai ter, de fato, um aumento aí na carga tributária. E a maioria dos segmentos também, tá? Então, nesse caso, vai ter um aumento aí considerável, né? Tá, só que é o seguinte, a gente tem alguns benefícios importantes que é justamente para você que já tem imóvel alugado, então assim, prestar atenção, tá? Então a gente tem duas situações. Se você aluga imóveis residenciais, tá? Então a gente tem um fator especial que é o quê? O redutor social, que é um desconto fixo sobre cada imóvel locado, certo? Então você vai ter um desconto de R$ 600 para cada imóvel locado, imóvel residencial, certo? Então vamos fazer um tá? Residencial R$ 1.000. Eu tenho condomínio a base de seus 2.000 menos 500, certo? 1.500. Só com a nova base a gente tem mais 600 de desconto, que é o redutor social. Então minha base é os 1.500 menos 600, que vai passar a ser 900. E aí em cima dos 900 eu vou aplicar os 8,4 de IBS e CBS. Um redutor que é importante, né, para esse segmento. É justamente para fomentar a alocação de imóveis residenciais, né? Para dar uma transição também para esse segmento. Só que lá a gente tem o seguinte: para quem tem os contratos antigos já, tá? A gente tem a opção de você pagar uma alíquota única, que é 6,65%. Em vez de eu pagar os 8,4%, eu posso escolher pagar 3,65%. Por que, Robson? Então é mais fácil, eu vou migrar todo mundo para pagar isso aí, os contratos antigos. Tá, só que é o seguinte: se eu escolher esse valor, eu não tenho direito de fazer o redutor social, que é os 600. Então tem que fazer cálculo para ver, dependendo se o valor do aluguel for mais baixo, talvez não compensa a alíquota do 8,4%. Desculpa, não compensaria a alíquota de 3,65. Poderia ser que talvez compensaria a 8,4. Tem que fazer cálculo para ver, tá? Eu não fiz simulações em relação a isso, para a gente poder saber. E vai depender de caso a caso. Mas para quem entra isso aí? Para contratos residenciais assinados até 16 de janeiro de 2025 e contratos também não residenciais que sejam registrados em cartórios. Isso é novidade, porque a gente nunca teve essa previsão legal, né? Que necessariamente os contratos de locação precisariam ser registrados em cartório, tá? Até dezembro desse ano. Então, se você tem contratos já anteriores, você tem que registrar esse contrato em cartório ou você vai ter que disponibilizar para a Receita Federal e para o Comitê Gestor do IBS, tá? Por que eu falo isso? Vai ter que disponibilizar? Porque a Receita Federal vai criar uma plataforma para onde a gente vai ter que enviar esses contratos para poder validar o crédito que você de fato a redução que você está utilizando. Só que isso aqui, que é? É um regime transitório, né? Que nem eu falei para vocês, é uma transição, é uma adaptação das alíquotas de fato. E ele vai terminar com o prazo final do seu contrato, certo? Ou no máximo até 31/12/2028. Por que eu falo isso? Porque assim, ó, vamos supor que você tem um contrato de locação que ele vai terminar em 31/12/2027. Daqui basicamente quase um ano. Então a sua redução vai até essa data. Ah, se eu tenho um contrato que vai terminar até abril de 2027, então eu tenho que pegar e já talvez fazer um aditivo e atualizar esse prazo de locação, tá? Para você ganhar esse
esse redutor aí, esse incentivo do governo aí durante esse período. E posterior a essa data, Robson, volta a ser a alíquota cheia, que seria os 8,4%. É o valor, de fato, integral, né, do IBS e CBS. E aí tem que fazer cálculo para ver. Então você tem que sentar com o seu contador para verificar qual que é a sua melhor opção. E eu coloquei aqui, ó, ao optar pelo redutor social, que é os 600, tem que fazer conta, porque assim, se a gente fizer o redutor, e eu não posso utilizar a alíquota, certo? Então tem que fazer cálculo para a gente poder ver qual que é a melhor opção. Você é pessoa física, herdeiro, investidor e tem imóveis, tá? De locação. Você está movimentando hoje basicamente da pessoa física. Só que o que vai acontecer? Em 2026 é o período transitório, receita de aluguel acima de 240 mil ao ano, certo? E ter mais de 3 imóveis distintos alugados durante o período. Então, assim, eu tenho 3 imóveis que eu aluguei, tem 4 imóveis, tá? E eu aluguei durante o ano 2026 e ultrapassei o valor de 240 mil, que vai dar mais ou menos 20 mil mensal. Basicamente, eu estou já, eu viro contribuinte do IBS e CBS, mesmo sendo pessoa física. Então, assim, só que você tem que atingir as duas situações juntas, certo? Então, não adianta eu ter um faturamento só, uma receita de locação acima de 240 mil, só que você não tem, você tem um único imóvel. Então, não vai entrar na regra, certo? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque é o seguinte. Se a gente fizer aí o cálculo disso, eu vou pagar. Então é melhor, talvez eu fazer isso. Eu recolher a pessoa física vai ficar barato. Aí que está o erro, porque a gente está falando só do IBS e CBS. E ainda eu vou continuar pagando 27,5% de imposto de renda. Então, assim, é os 27,5% mais 8,4%, que vai dar mais ou menos 35,9% de imposto. Então, assim, é um valor considerável. Então, nessa situação, talvez não compense você abrir, não compensa você tributar na pessoa física. Então, isso aqui é uma situação que tem que prestar bem atenção. Então, a gente tem esse limite aí dos 20% sobre os 240, que vai dar 288 mil. Então, tem que prestar atenção na situação aí. O que não mudou na parte no Simples Nacional, tá? Então, a administração, que é as imobiliárias, tá? A locação de imóveis terceiros não mudou nada. Então, continua sendo, pode ser, portanto, do Simples Nacional. E o que mais? A sublocação. A sublocação nunca foi proibida fazer locação dentro do Simples Nacional, né? Pode ser utilizado isso e vai continuar no Simples. As mudanças, né? Anterior à lei complementar e posterior. Então eu coloquei a locação de imóveis próprios, sempre foi vedada, não poderia estar no Simples, anterior à legislação, e continua. Locação de imóveis terceiros, então era permitido, continua sendo permitido depois da lei complementar. Locação de imóveis próprios, quando se referia à prestação de serviço tributado pelo ISS, que foi aquelas situações que eu falei anteriormente. Até 31/12/2025 era permitida. A partir de 1º de janeiro, proibido. Sublocação permitida, ainda continua. Então, para quem tem locação de sala, talvez que o imóvel não é seu, você pode fazer sublocação delas. Não é proibido dentro do Simples Nacional. Então, essa aqui foi algumas situações que eu coloquei só para exemplificar esse nicho específico que é sobre a locação. E aí, para você que tem essa situação ou está com dúvida, depois pode me mandar mensagem, eu vou deixar as redes sociais. Inclusive, eu vou deixar esse mapa mental que é fácil da gente poder verificar os pontos, ou se visualizar depois, talvez algum ponto que você não conseguiu prestar atenção, ou talvez ficou com dúvida, pode me mandar nos comentários também, que depois eu te respondo, e a gente pode fazer talvez um outro vídeo já comentando algum tema específico, alguma demanda, ou alguma dúvida que você tenha lá. Então eu vou deixar isso aqui e vou disponibilizar o mapa mental também, para vocês poderem acessar, tá bom? Vou deixar minhas redes sociais lá também. Comente, tá? Marque lá, se inscreva. Mais conteúdos sobre a reforma tributária, eu vou falar sobre o próximo tema, que é justamente essa aprovação da isenção do imposto de renda e a tributação sobre distribuição de lucro. Mas esse é tema do próximo vídeo.